Então, pessoas, a história anterior foi uma das questões desse último Enem aí que passou, falando sobre a questão da alienação do trabalho, né? E não quero explicar necessariamente o conceito de alienação, né? Não vai ser o intuito desses stories aqui, mas sim do próprio tipo de questão que cai no Enem. Porque, assim, esse tipo de pergunta, para mim, que eu tenho mais leitura sobre o materialismo histórico dialético, tenho maior domínio sobre o conceito de alienação do trabalho, entre outros conceitos marxistas, eu obviamente não erraria essa questão. O porém é o próprio tipo de questão que cai no Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente chama de Enem. E assim, qual é o ponto? O ponto é que o Enem, ele é uma prova que tem basicamente duas funções. A primeira é verificar o tipo de conhecimento, né, a qualidade do conhecimento do aluno secundarista, né, um aluno do ensino médio, em especial das escolas públicas, e em segundo lugar, mas também não menos importante, ser uma forma de acesso do estudante, principalmente do ensino médio público, às graduações de universidades públicas, em especial as universidades públicas federais, né? Então o Enem tem essas duas funções. E o problema das perguntas é que elas não necessariamente servem para verificar conhecimento do estudante. E por que eu falo isso? Porque, assim, primeiro, já tem algumas teorias da área da educação que rechaçam, por exemplo, a existência de prova, porque prova em si, ele não atesta conhecimento. Ah, beleza, não sei o que, é necessário. É necessário porque foi imposto. Existe o Exame Nacional do Ensino Médio porque existe um déficit no número de vagas de universidades públicas, principalmente federais, que faz com que existam essas formas artificiais de impedir com que o estudante do ensino médio, que se formou, né, tem o diploma de ensino médio, consiga acessar o ensino superior. Por exemplo, na Argentina não tem isso, né? Não tem esse tipo de barreira. Basta ter o que a gente chama, né, de ensino médio lá, que você já consegue fazer uma graduação. Aí voltando para o Brasil, o Enem, assim como os vestibulares cada universidade pública acaba fazendo, acaba afetando todos os estudantes secundaristas, né, os estudantes do ensino médio. Independente se esse estudante ele é de uma identidade marginalizada ou não, né, no caso de raça, gênero, deficiência, sexualidade, e afeta principalmente os estudantes de mais baixa renda. Porque se existe essa criação artificial de uma escassez, que isso é uma escassez de vagas, que é criada artificialmente devido a uma demanda que não está sendo suprida, né, que é o número de vagas, vai sendo criada esses subterfúgios, por assim dizer, de fazer com que o estudante não consiga acessar uma graduação. Aí falando da pergunta em si, tem várias perguntas no Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, que, apesar de tentarem ignorar, precisa sim de uma boa base. E, por exemplo, essa pergunta ela poderia ser muito bem para quem não tem um letramento em materialismo histórico dialético, poderia muito bem ser, sabe? Se eu não tivesse o conhecimento, por exemplo, sobre o marxismo, sobre o conceito de alienação do trabalho, que assim, de verdade, eu não tive isso no ensino médio, eu fiz ensino médio em pública, já fiz o Enem 3 vezes, inclusive uma na pandemia, eu fiz de máscara, inclusive, e eu não tive esse conceito ensinado. Assim, hoje eu conseguiria responder essa pergunta com certa tranquilidade, mas eu não posso usar eu como critério alguém que já tem uma graduação, tem 2 especializações, estudo muito por fora, até para fazer divulgação científica sobre o materialismo histórico dialético com o campo da deficiência, nas redes sociais, principalmente no YouTube. Então eu não posso usar eu como critério para falar, o estudante do ensino médio deve saber isso. Não, gente. Assim, desculpa, não dá. O Enem, ele tem 2 grandes problemas nesse sentido mais prático. Primeiro, que a prova não é de conhecimento. Ela é uma prova de interpretação, e interpretação já cai num campo muito problemático, porque interpretação você tem que saber a lógica de como a pergunta foi feita com base no enunciado, e a gente não lê mentes, né? A gente não sabe o que o autor está querendo dizer com aquilo. E em segundo lugar, que é já um argumento que está cada vez mais, digamos assim, sendo popularizado, é que o Enem é uma prova muito sacrificante, assim. Eu, pela minha experiência
experiência nas 3 vezes que eu fiz a prova do Enem. Foram provas muito difíceis, não só no sentido da pergunta em si, né, como eu falei no story anterior, mas também no tempo, na duração da prova. Uma prova muito exaustiva, né, com muito enunciado, que acaba cansando, principalmente da metade pro final da prova. E assim, isso não é conhecimento. Para mim, isso não é atestar conhecimento, isso é atestar método. Porque Enem é método, senão não existiria, por exemplo, cursinho preparatório. Então, assim, gente, para quem fez o Enem aí, boa sorte para ter uma nota boa. Eu sei como funcionam os critérios para pontuação no Enem, o que pra mim não faz sentido nenhum, porque eu já tive uma pontuação em matemática, sendo que nem é minha área. Enfim, não vou explicar como é o funcionamento de pontuação da prova, mas assim, pra quem fez o Enem, não se sinta burro, não se sinta ignorante, porque o Enem é uma prova para você errar mesmo. E por mais que coloque o Enem como meio que um atestado de conhecimento, entre muitas aspas, na verdade ele não é. Ele é um atestado de que você sabe mais ou menos como aplicar um certo método para responder uma prova. Basicamente, nada mais, nada menos.